Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais uma Raiz da Solução Podcast. Aqui nós trazemos dicas e mensagens, conteúdos para que você melhore, trazemos todo dia essas mensagens para que você melhore a tua produtividade e, consequentemente, a sua lucratividade. Eu sou Leandro Barcelos, engenheiro agrônomo e um dos criadores da Raiz da Solução. E como falei, nós sempre trazendo conhecimento, dicas, chaves para a produtividade. E olha, assiste esse episódio até o fim, porque a gente fez, em comemoração aí aos 3 anos aí de podcast, nós fizemos uma construção, um passo a passo da nossa escadinha da produtividade, física, química, biologia e tudo mais. Então, um resumão, né, que vai te mostrar como construir principalmente um solo de alta produtividade. Então vale a pena sim assistir até o final, porque o que a gente fez um compilado do que nós tínhamos de melhor de todos esses podcasts dos últimos 3 anos. Então com certeza as informações serão sensacionais. Então assiste até o fim aí, dá um like e se inscreve aí no canal. Né? Mas hoje para mim o principal fator, é o primeiro fator de perda de produtividade a nível de Brasil. Dentro das fazendas que a gente atende, a gente nota isso, já vem medindo isso, então, mas hoje a gente chega à conclusão que compactação de solo é o primeiro fator que limita a produtividade de soja ou de qualquer cultura dentro do Brasil, né? Porque toda a parte de oxigenação e impedimento físico, então são 2 fatores, na verdade, que a compactação limita. Primeiro é o impedimento físico mesmo, a resistência do solo, a penetração. E depois um fator que para mim é muito, muito importante é a oxigenação do solo, que quanto mais compactado, menos poros e tal, menos oxigênio, menos respiração, menos absorção. Perfeito, Leandro. Eu acho que é isso aí. Para mim também é o primeiro fator que mais limita a produtividade no Brasil, muito devido aos fatores que você falou. Uma ressalva que eu coloco é que hoje é o principal problema encontrado nos pivôs, principalmente por conta de irrigação. Então o pivô você sempre está fazendo as operações com umidade. Para você ter compactação, você precisa de pressão e umidade no solo. São 2 fatores que nós precisamos ter. E aí você tem toda a parte do sistema radicular que é comprometido. E aí você aumenta volumes de doenças radiculares. Você aumenta a agressividade em relação aos nematóides. Então vai tirando toda a nossa produtividade. Certo. Então eu posso afirmar que a compactação do solo está tirando seus 100 sacos por hectare. Com certeza, é o primeiro fator. Eu acredito que sempre é o conjunto, como a gente fala, para dar certo e para dar errado, sempre é um conjunto de coisas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é o primeiro ponto, o primeiro fator que nós temos que corrigir no solo das fazendas que a gente atende ou da nossa fazenda, em função daquilo que a gente já falou, né? Oxigenação, impedimento físico, mas é o ponto. E aí vem a grande polêmica, né, Matheus, que eu acredito que vai vir a pergunta daqui a pouco, é como fazer isso, né? Então, como fazer essa descompactação e tal, mas com certeza eu não tenho dúvida nenhuma hoje que é o primeiro ponto que a gente tem que atacar. Né? Mas hoje, para mim, o principal fator, é o primeiro fator de perda de produtividade a nível de Brasil. Dentro das fazendas que a gente atende, a gente nota isso, já vem medindo isso, então, mas hoje a gente chega à conclusão que compactação de solo, que aí remete a várias coisas que a gente vai falar agora durante, é o primeiro fator que limita a produtividade de soja ou de qualquer cultura dentro do Brasil, né? Porque toda a parte de oxigenação e impedimento físico, então são 2 fatores, na verdade, que a compactação limita. Primeiro é o impedimento físico mesmo, a resistência do solo, a penetração. E depois um fator que para mim é muito, muito importante é a oxigenação do solo, que quanto mais compactado, menos poros e tal, menos oxigênio, menos respiração, menos absorção. Perfeito, Leandro. Eu acho que é isso aí. Para mim também é o primeiro fator que mais limita a produtividade no Brasil, muito devido aos fatores que você falou. Uma ressalva que eu coloco é que hoje é o principal problema encontrado nos pivôs, principalmente por conta de irrigação. Então o pivô você sempre está fazendo as operações com umidade. Para você ter compactação, você precisa de pressão e umidade no solo. São 2 fatores que nós precisamos ter. E aí você tem toda a parte do sistema radicular que é comprometido. E aí você aumenta volumes de doenças radiculares. Você aumenta a agressividade em relação aos nematóides. Então vai tirando toda a nossa produtividade. Certo. Então eu posso afirmar que a compactação do solo está tirando seus 100 sacos por hectare. Com certeza, é o primeiro fator. Eu acredito que sempre é o conjunto, como a gente fala, para dar certo e para dar errado, sempre é um conjunto de coisas,
mas eu não tenho dúvida nenhuma que é o primeiro ponto, o primeiro fator que nós temos que corrigir no solo das fazendas que a gente atende ou da nossa fazenda. Em função daquilo que a gente já falou, né? Oxigenação, impedimento físico, mas é o ponto. E aí vem a grande polêmica, né, Matheus, que eu acredito que vai vir a pergunta daqui a pouco, é como fazer isso, né? Então, como fazer essa descompactação e tal, mas com certeza eu não tenho dúvida nenhuma hoje que é o primeiro ponto que a gente tem que atacar. Na verdade. Então, show de bola. E assim, a pergunta é, adianta só saber se está compactado ou por que eu tenho que mensurar? Quanto que tá, aonde que tá, por que eu preciso saber disso? Matheus, eu acho que assim, você mensurar a compactação, você vai analisar 3 parâmetros, né? Você vai analisar onde está compactado da sua lavoura, se é bordadura, se é área total, se é um talhão, se é outro, para você poder fazer o seu planejamento, né? O que você vai tomar de atitudes para fazer a descompactação. O quanto está compactado, então por isso você mensura qual que é a agressividade dessa compactação. Hoje nós sabemos aí que é medido em megapascal, quilopascal, dependendo do equipamento. Então você precisa desse número para ele te dar a agressividade dessa compactação, né? E o outro parâmetro é saber a profundidade, para saber qual tipo de equipamento que você vai ter que utilizar, caso seja mecânico ou com planta de cobertura, enfim. Você precisa saber a profundidade dessa compactação, para saber onde está limitando o seu crescimento radicular. E eu acho que, complementando o que o João falou, a história de saber o quanto, né, o número, porque vamos pensar, 2,5 megapascal está compactado e 5 megapascal também está compactado. E a nossa atitude, o que a gente vai fazer, depende desse número. Porque, vamos pensar, uma compactação que a gente já considera que vai limitar o nosso 100 sacos, 2 megapascal, talvez a gente consiga só com planta de cobertura. Que a gente vai falar no outro episódio, mas se for mais, a gente tem que usar um outro tipo de atuação, de atitude no solo. Então, medir o quanto e onde, até para a gente escolher também o equipamento. Então, é muito importante isso, nesse sentido, para ver realmente o que é que está acontecendo no nosso solo. É aquela história, tem que mensurar, tem que medir, ter números, até para a gente começar a fazer comparativo, curva de produtividade, porque a gente sempre conversa, né, João, assim, cada um tem um jeito, né? E a gente vai ver depois como que mede isso. Às vezes cada um tem uma maneira de fazer que pode influenciar um pouquinho naquele número. Então a gente está sempre medindo isso para tomar a atitude certa e não gastar dinheiro à toa. Porque eu acho que assim, o primeiro passo de qualquer coisa que a gente for fazer é descobrir os nossos limitantes. Então você primeiro precisa descobrir se está compactado. E você só vai conseguir descobrir se está compactado fazendo a mensuração. Então, senão era muito fácil. Se 100% tivesse compactado, era só intervir todo ano, em todos os talhões, em todas as áreas, que você teria resultado. Mas não é assim. Porque também fazer um manejo de descompactação mecânica num solo que está estruturado só vai trazer prejuízo. Então você precisa saber exatamente onde e quanto está compactado, né? E aí a gente entra para o nosso segundo tópico, que é quais as ferramentas que existem hoje para a gente medir essa compactação. Beleza. Vou começar aqui. Bom, o que eu conheço hoje, né, é o penetrômetro. Daí a gente tem vários tipos de penetrômetro, seja ele digital, seja mecânico, tem mais simples, mais sofisticado, que nos dá números de centímetro em centímetro. E temos o famoso anel volumétrico, né, que é um processo talvez bem mais preciso, mas bem mais difícil, requer muito mais trabalho, laboratório, mais lento. Então vamos pensar, teoricamente, perfeitamente, o anel volumétrico seria o ideal, que a gente ia lá ter a densidade realmente do solo, né? Macro, micro, porosidade e densidade. Beleza, mas como que a gente faz isso numa fazenda de 10 mil hectares, de 5 mil hectares, que a gente tem que fazer isso a todo momento, porque não é a gente fazer hoje e esperar 10 anos para fazer de novo. A gente tem que fazer isso, sei lá, 2 vezes por ano, ou pelo menos uma vez por safra, para nós aqui que chove, temos o período seco e o período chuvoso, uma vez por ano. Depende de outros lugares, onde chove mais, como o sul, talvez tivesse que fazer 2 vezes por ano, para monitorar isso. Show. E na opinião dos dois, qual que seria o valor ideal do número que aparece lá no penetrômetro? A gente sabe que é em megapascal nos penetrômetros. É 1, é 2, é 3, é 4. Qual que seria, assim, no mundo ideal, para eu ultrapassar 100 sacas? Que número que eu teria que ter ali, só para ter o público ter alguma referência? Isso para mim, assim, ele é bom, ele é bem... Não é bem diferente, mas ele tem uma certa diferença. Cada um tem
um parâmetro. Pra mim, hoje, aí sim a gente diferencia solo arenoso e argiloso um pouco. Isso. Não é muita coisa, Pouca não. coisa mesmo, é. Mas vamos lá. E outra, a gente tá falando aqui a nível de Brasil, né? Porque, de novo, eu acho que se nós colhemos lá 100 sacos lá com a família Rendes, lá naquele lugar. Poxa, então agora nós temos que ir lá fazer o pedido eletrônico. Bom, e aqui a gente colheu 102 sacos. Qual que é o valor que tá? Então, pronto, esse é o nosso parâmetro. Entende? Perfeito. Agora, vamos lá. Na teoria, no dia a dia, pra gente falar de modo geral pro Brasil inteiro, pra mim, hoje um solo argiloso tem que estar no máximo 1.5, 1.6 megapascal e num solo arenoso no máximo 1.8, 1.9. Pra mim, e é isso, no sentido de que, é isso aqui, até aí a gente não tem. Não pode estar abaixo de 1, né? Que isso também a gente tem dados de pesquisa e nós notamos isso na lavoura. Exatamente. Né? Tanto é que depois, quando a gente faz a subsolagem, logo planta em cima, né? A gente sempre pede para fazer, depois a gente acho que vai falar disso outra hora. Então, tem isso também, né? Nem tão descompactado também não adianta, porque não vai formar poros e tal. Mas para mim, o número que vem na minha cabeça hoje, assim, de modo geral, o Brasil... Vamos lá, assim, não pode chegar no 2. Eu também sempre trabalho abaixo dos 2. Perfeito. E gosto muito daquela ideia que o Matheus fala, o Leandro fala, nós na Raiz da Solução falamos. Mas eu gosto muito daquela ideia. Qual que é o seu melhor talhão? Seu talhão que está produzindo mais. Vai lá e meça quanto que tem de compactação lá e traga o parâmetro para os outros e aí você vai criando seus parâmetros. Então, se eu tenho um talhão que colheu 100 sacos por hectare e eu vou medir lá e ele está 1.8, então meu padrão de 100 sacos é 1.8. Eu vou lá e vejo os demais. Isso talvez seja... tem certas coisas dentro da fazenda que a gente tem cada dado e a gente, na verdade, não sabe analisar. Né? Vamos dar um outro exemplo. Porque hoje a fazenda é uma fábrica de dados, uma né, fábrica de dados. Vamos lá, pega uma coletadeira que te faz mapa de colheita. Que é a melhor agricultura de precisão do mundo, que a cada 3 metros te dá quando é que você está colhendo. Quem é que pega um mapa de coleta e olha? E vai analisar. E depois vai lá saber o que tem. Tira uma análise solo detalhada. Comparação. E pegar então, exatamente. Acho que esse é o grande segredo, né, de a gente chegar e construir. 2 para 1 3 megapascal, a gente perde 12 sacos em média. E eu acredito que, na verdade, deve ser maior, né? Eu falo assim, de 2 para 3 deve ser 2. Pior. De 3 para 4 deve ser pior ainda. Pegar de 4 para 5... E te falo assim, Matheus, experiência prática desse ano de novo. Né? Nós tivemos uma área que nós apresentou deficiência de potássio severa, né? E a gente chegou lá e mediu, foi lá, fez a aferição e apresentou 6 megapascal. Nossa. É aquela história, do lado produziu 65 sacos, ao lado produziu 25. Então foi 40 sacos por hectare. Então, mais ou menos, de 2 para 6, né, 12 sacos. Esse ano eu tive lá na fazenda do Serginho. Foi onde fez o subsolador, ficou abaixo dos 2. E aonde não fez o subsolador, ele estava acima dos 4. E colheu lá e ficou nessa faixa aí. Lá deu seca, né? Lá deu seca, isso. Lá deu 30 dias de sol, lá deu 16 sacos por hectare. Isso é uma média, né, Matheus? Então, quer dizer, se tá chovendo, beleza. Talvez, não deu veranico, talvez esse número não seja tanto. Não mude tanto. Mas, vamos lá, na época de seca. Ou vamos lá ao contrário de novo, tá chovendo demais. Exato. Esse foi o caso que aconteceu conosco aqui. Dezembro com 700 milímetros. Não foi caso de seca. 700 milímetros. A fazenda agora, até a última chuva agora de ontem, que eu fui lá, tava com 2.000 milímetros de chuva. Então, o excesso de chuva, a compactação arrebentou a produtividade pior que seca. Por que devemos aplicar calcário e gesso todo ano? João, essa é uma questão muito... como vamos dizer assim... Peguei pesado, polêmica. Rapaz, estamos até achando assim, mais divergente, né? Vamos pensar. Né? Ou até mesmo que gera muita confusão, muita polêmica, essa é a palavra. Então, desde que a gente pensou, né, na parte do calcário, de a gente estruturar nosso solo quimicamente falando, o calcário e o gesso são muito importantes. E por que ser todo ano? No sentido, vamos falar um pouquinho de calcário, depois de gesso, né? Mas o porquê de todo ano. A dose, claro que muitas vezes a gente vem falando e tal, e fala calcário todo ano, e não fala as doses. Então o pessoal às vezes entende que é 3, 5 toneladas todo ano. Não é isso. É calcário todo ano porque quando a gente faz o nosso solo chegar naquele V% ou naquele pH que a gente imagina que seja o ideal, por exemplo, 80%, um pH 6,5 em água. Nós colocamos o nosso solo de forma geral, assim, vamos pensar analogicamente na nota 10. Então, como a gente quer, vai haver a colheita, então vai acidificar, né, por chuva, por extração, né, vai saindo os nutrientes pelo grão, por exemplo, ou que seja pelo como da cana, por qualquer coisa, vai sendo exportado
os nutrientes do solo. Isso gera acidez. Então, o nosso solo, após uma colheita, vamos fazer meio geral, assim, uma analogia, ele vai chegar em nota 9. Se nós ficarmos na nota 9 e não colocar calcário de novo pós-colheita, nós não vamos ter um solo nota 10 mais, não. A gente vai ter um solo nota 9. Então, a gente está perdendo produtividade. Então, o que eu penso? A gente pegar e colocar aquela dose que é feita através de análise de solo, né, com agricultura de precisão, tudo todo ano, né, uma dose chutada, sempre é calculada em cima do que aconteceu. E a gente colocar o calcário todo ano para manter nosso solo sempre na nota 10. Para quê? Porque a gente sempre tem o potencial máximo. Então, aquela história assim, mas Leandro, o meu operacional é difícil, eu vou fazer calcário e gesso todo ano. Na minha concepção, a gente tem que ter maquinário na fazenda para poder fazer isso, né? Ou, né, uma outra alternativa é então você colocar um pouco a mais de calcário para que ele fique, vamos lá, entre aspas, nota 11. Né? A gente precisa de 1 tonelada, coloca 2 numa aplicação para voltar a cada 2 anos. Então isso é uma possibilidade também, mas você tem que colocar a mais. E hoje, por que a gente fica tranquilo nisso? Porque hoje a gente sabe que não existe supercalagem. Né? Não tem problema de a gente colocar um pouco a mais de calcário e prejudicar a produtividade. Então você pode, não tem operacional, não tem condição de comprar um trator ainda, um aplicador, faz a cada 2 anos, mas tem que colocar a mais que sempre o teu solo fique nota 10. Porque na minha concepção, e eu acredito nisso, não adianta a gente colocar calcário esse ano, botar nosso solo perfeito, passar 2, 3 colheitas para voltar com o calcário. Quando a gente chegar na terceira colheita, vamos estar com nota 7, então perdemos produtividade. Então isso tem que fazer parte do dia a dia da fazenda e é perfeitamente possível. Né? Temos que ter a nossa maquinária adequada e tal, a quantidade, sim, né? Mas na parte do calcário dessa forma. E o gesso, da mesma forma, todo ano, por quê? Porque a gente precisa, né, de fazer esse perfil de solo, que a gente vai conversar daqui mais um pouquinho mais aprofundado, também, porque ele vai lixiviar, e daí vem a história do enxofre, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, João. Então, nós temos que manter nosso solo sempre nota 10. Falando de pH principalmente, né, nesse sentido, que a gente também pode falar isso daqui a pouquinho, a gente vai falar por que disso tudo, né, mas o nosso solo tem que estar sempre nota 10, então o calcário e gesso é todo ano em função disso aí. Bacana, Leandrão. Show de bola. E outra coisa, né, Leandrão? Para quem trabalha em pivô, essa frequência ela é todo ano e várias vezes no ano. Porque nós temos pivô aí na média de 2,5 a 3 culturas por ano. Então essa frequência ela tem que ser ainda maior. Qual que é a função do calcário dentro do processo produtivo? Então, a gente sabe que todos os anos tem chuva, né? Então a chuva pode trazer acidificação para o meio. Então pode vir nitrogênio, pode vir algumas fontes de nitrogenado, você aplica adubo na sua lavoura, a própria FBN da soja acidifica o solo. Então a gente tem várias coisas que acontecem, a própria lixiviação de cálcio e magnésio das bases estão levando nutrientes embora e, consequentemente, aumentando a acidez desse solo. Acidez ativa, acidez potencial, acidez trocável. A principal função do calcário, na minha opinião, é nessa elevação do pH, por alguns motivos. O primeiro motivo é a neutralização desse alumínio. A gente tem que ter 0 alumínio nos nossos solos. Por quê? Alumínio não deixa crescer raiz. E, como nós mesmo fala, a raiz é a solução. Então, se a gente tem alumínio, a gente não vai ter o pH ideal ali, nós não vai ter o crescimento radicular que a gente quer. Então, a gente eliminando o alumínio, aumentando esse pH, a gente também aumenta a absorção, a eficiência da absorção dos nutrientes. Então, principalmente os macros. Potássio, magnésio, fósforo, enxofre, todos os macros essenciais, a gente tem a melhor absorção e eficiência desses nutrientes no solo. Então, para mim, as principais funções do calcário e da elevação desse pH é por conta disso. E eu sempre pergunto, né, para o produtor, é melhor comprar calcário e aumentar seu pH para ter mais fósforo, ou você colocar 2, 3 vezes a dose de fósforo que você precisa para ter a mesma eficiência? Bacana, Matheus. Então, assim, é claro para nós, né, que só você elevar o pH através do corretivo, que é o calcário, você já melhora a eficiência do sistema como um todo. A absorção de nutrientes, a disponibilização dos mesmos e faz a economia de custo, né? Que é o que a gente busca, custo-benefício. E eu estava esquecendo de uma coisa principal do calcário também. Fornecimento de cálcio e magnésio. Então, se a gente quer aportar magnésio e cálcio no nosso sistema,
a principal fonte é o calcário. Eu vou só relembrar nossos ouvintes e telespectadores das 4 chaves que foram faladas do calcário e gesso todo ano. Então, primeira chave, logicamente, calcário e gesso todo ano, ou na frequência que a pessoa conseguir mais rápida possível. Manter nota 10 do solo. Manter nota 10 do solo, show de bola. Segunda chave, perfil não é só de 0 a 20, 20 a 40, perfil é muito mais profundo que isso. Terceira chave, calcário é dolomítico e não enche o saco. Quarta chave, capricho. Então, capricho em todas as operações para a gente poder fazer a calagem e a gessagem e os corretivos necessários. Leandro, por que é importante termos a braquiária dentro do sistema produtivo? Bom, hoje a planta de cobertura, a cultura de cobertura, e dentro dela, um dos exemplos é a Braquiária rusizensis, é importantíssima por vários fatores. Como a gente falou até no episódio anterior, é uma das maneiras de a gente ajudar a descompactar ou manter o solo num estado de compactação bom, né, para que a raiz se desenvolva pensando fisicamente no solo. Mas também hoje as plantas de cobertura, ou as raízes das plantas de cobertura principalmente, são fundamentais, no meu entender, para todo o processo de desenvolvimento de vida no solo, de construção de canais, né, de a gente pensar nessa água aí, ou a planta para descer a raiz e para subir a água. Esse sistema radicular todo vai servir de reciclagem, né, também para ajudar a reciclar, principalmente o fósforo nesse sistema de subsuperfície, na parte de reciclagem de potássio, na reciclagem de nitrogênio, como cobertura de solo mesmo, né, pensando em temperatura de solo num primeiro momento. Eu vejo hoje a planta de cobertura, e nesse caso a Braquiária rusizensis, ela é fundamental de novo para nós chegar nos nossos 100 sacos por hectare. Então, fazendo um resumão aqui do por que essa importância da braquiária. A gente chama Santa Braquiária, né? Eu falo que há alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, o calcário foi fundamental para que a Bahia existisse, né, no mapa da produção de soja no Brasil. E eu acredito que hoje, para a gente manter essa produtividade, essas lavouras, a braquiária vai ter que entrar. Então, nesse sentido, justamente física de solo, com a parte de canais para crescimento de raiz, ascendência e descendência de água, nesse sentido, e realmente cobrir solo, né, para que a gente tenha temperatura, ou a planta, o solo tenha uma temperatura mais adequada, que a gente pode falar hoje, por exemplo, uma fixação biológica do nitrogênio. A gente sabe que a Bradyrhizobium trabalha, ou ela funciona muito melhor numa temperatura aí de 27, 28 graus. Então, essa parte aérea que fica como cobertura, como proteção contra os raios solares e não esquentar, é muito importante. E aí vamos pensar uma coisa mais diretamente mesmo, economicamente falando, vamos pensar hoje numa reciclagem de potássio. Né? Para mim, hoje, ela vale muito dinheiro. Nós temos dados aqui, nós temos dados de pessoas, de alunos de dentro da Raiz da Solução, por exemplo, o Emerson aqui do Grupo Rafael, que já fez trabalho nesse sentido lá na fazenda, a gente fez de 150 a 250 quilos de reciclagem de cloreto de potássio. Quanto é que vale isso hoje em dinheiro? Então, aí, para a gente começar, né, essa importância, a perguntinha, né? Braquiária é caro, semente braquiária é caro, é barato, né, nesse sentido. Então, assim, por tudo que ela nos traz. E hoje a gente sabe que para também a gente chegar nos 100 sacos, até ultrapassar os 100 sacos, sem a biologia de solo, nada funciona. E toda essa massa seca vai funcionar como alimento para esses micro-organismos, tanto os fungos quanto as bactérias. Então, hoje em dia, é fundamental, é um dos passos dentro da nossa física, química, biologia de solo. Se não tiver isso, a biologia para funcionar tem que ter a palhada, né? E a braquiária hoje, para mim, né, hoje ela pela quantidade de massa que ela faz, ou que ela produz, né, ela é importantíssima nesse sistema, que é, como fala lá o professor Favarin, que a gente aprendeu com ele, talvez essas gramíneas, né, a gente está falando da rusizensis, tem outras que são mais poderosas ainda, né, é a única coisa que pode ser similar aí uma colocação de carbono no solo, vamos pensar assim, semelhante a uma floresta amazônica. Então, né, isso é estudo, né, a gente que está falando. Então, eu vejo assim, hoje ela é fundamental e a gente tem que aprender a lidar com ela. Não tem outra saída. Por que começar pela Braquiária rusizensis? Show de bola de pergunta, João. Eu acho que é bem discutido isso dentro do nosso curso, dentro das nossas conversas aqui, que assim, por que nós recomenda com muita força de começar com a rusizensis, né?
para não traumatizar o produtor rural, para falar a verdade. Por quê? Se ele começar com uma braquiária que seja melhor, uma brisanta ou um pânico, que a gente sabe que é melhor que braquiária rosesiense, mas depois ele vai ter outros problemas. Um dos problemas é matar essa planta de cobertura. Outro problema é plantar numa palhada mais densa. Então, assim, quando você está começando, você está iniciando o processo de implantação da palhada todo ano na sua lavoura, e é importante ler do episódio do calcário e do gesso, a palhada também é todo ano, você começar com uma coisa que é mais simples até você dominar aquela ferramenta. Então, vamos dominar a ferramenta que é mais fácil, depois a gente parte para uma ferramenta mais difícil. É igual o Leandro sempre gosta de brincar, não adianta você dar uma Ferrari para um cara que acabou de tirar uma carta. Ele vai se matar. Então dá um fusquinha lá até ele aprender e vai subir nos degraus até você pegar uma Ferrari para tocar, né? Então tem alguns motivos que a gente gosta de falar, que também é uma das... Até pouco tempo atrás tinha um custo mais em conta. Hoje o negócio deu uma mudada, né? A implantação também é um pouco mais fácil de conseguir, né? Você conseguir uma semente boa e você fizer todos os processos que precisam ser feitos, também a gente consegue mais fácil. Ela morre mais fácil, a gente consegue dessecar ela mais fácil. E também a gente tem menos problemas com essas plantabilidades. Eu acredito que esses seriam os principais pontos aí para por que a gente escolhe a rosesiense. Com certeza, Matheus. Como tu falou perfeitamente, né? Eu falo assim, a gente tem que trabalhar com a psicologia, né? Para nós, na vida da gente. Então, não desistir, porque infelizmente a gente tem o senso daquela coisa rápida que tem que estar tudo funcionando, que tem que estar tudo certo. E a braquiária rosesiensis, se tu errar, ainda você consegue corrigir, não perder muita coisa. Leandro, eu poderia dizer que a braquiária rosesiensis ela é passível de mais erros? É passível de mais erros na implantação e depois na condução. Né? Então, por isso que a gente tem que primeiro aprender. Aquela história que o Matheus falou, muito perfeito. Né? Primeiro a gente aprende a dirigir um carrinho normal para depois dirigir um super carro. A braquiária rosesiensis é isso. E por que isso? Né? Ela não faz tanta toceira. Ela não tem aquele crescimento de parte aérea, ela é mais prostrada, né? Não tem aquele crescimento... vamos pensar quem planta no meio de um milho. Né? Poxa, tu botar uma piatão, o dia que secar o milho, tu dá um jeito de colher, porque ela vem agressivamente, ela é rápida, ela sobe e já te atrapalha a colheita, por exemplo. Na rosesiensis não. Pode ficar 40, 50 dias o milho lá no meio do campo, lá que tu não vai ter problema de colheita, porque ela tem o sistema dela prostrado, é diferente. Então, aprende a lidar com ela. Nós queremos buscar essa alta produtividade... E aquele conjunto, né? Não tem um milagre, é um conjunto de coisas. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu sei que é a dor de muita gente, é a minha dor, né? E a gente aprendeu nos últimos 1 ano, 2 anos aí a pensar um pouquinho diferente, né? Porque eu acho que hoje não é só entender da planta daninha, mas tem uns segredinhos assim que fazem toda a diferença, já fizeram na nossa vida, né? Desse ano agora, como eu estava falando. E a gente tem que entender um pouquinho mais disso, todo mundo, principalmente o agricultor. Né? Você começa a fazer tudo certo, tudo vai dando certo, mais certo ainda, né? E você acaba gastando menos. É isso que a gente fala pro pessoal que está entrando hoje nesse sistema. Nos primeiros 2 anos vai gastar um pouquinho mais, mas depois você vai acabar gastando menos, né? E tendo mais lucratividade. Perfeito. Então, vamos tentar clarear um pouco para a turma, um manejo de forma geral de plantas daninhas. Você falou bastante da questão do momento que está o sistema ali, o momento da pessoa ali. Então, é entender o sistema, a rotação, o que vai de soja, o que vai de milho, o contexto geral da fazenda. Então, o que seriam esses momentos? É a dessecação, é o pré, é o pós-colheita, é o controle outonal. E falando do manejo integrado de plantas daninhas, o que esses principais pontos que a gente tem que olhar? Igual você falou assim, conhecer o inimigo, conhecer os produtos que eu tenho, o momento de aplicação, como que está minha planta daninha. Legal. De maneira geral, assim, como que nós pode pensar ter uma linha de raciocínio para isso? Principalmente, Matheus, nessas ervas de difícil controle, que eu falando contigo, pelo menos eu já entendi uma coisa, que o pessoal fala, como é que eu falo? Primeiro tem que ser sequencial. Tá, e eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir de você, pro pessoal entender. Que precisa, né? Que tipo assim, não tem chance, né? Ou tu faz, ou não vai ter aquele controle. Quando a gente fala de momentos, assim, Matheus, isso não tá nos livros, tá? Isso aí eu fui desenvolvendo, e a turma às vezes assiste meus treinamentos e fala assim, que livro que eu pego para que tá escrito? Eu falo, não tem livro, não, isso aqui fui desenhando do meu jeitão mesmo, né? Fui fazendo meus desenhos lá e fui montando os manejos, né? Então, assim, quando a gente fala de momentos,
Uma das primeiras coisas assim que eu falo para a turma importante, soja, quando você vai plantar, tem que estar no limpo. Interessa, tem que estar no limpo. Não pode ter... você tem que distanciar cada vez mais as dessecações do plantio daquela soja. Exato. Então, na verdade, o manejo de plantas daninhas não começa quando você planta a soja. Bem antes. O manejo de plantas daninhas começa depois que você colhe a soja. Assim que foi o que a gente falou já aqui. Colheu, já aplica. Colheu, aplica, e aí você vai tratar... Isso é muito importante. o que você vai tratar ali dentro daquela cobertura, daquele milho. E aí tem um segredo. Você vai trazer a seca ao teu favor. Para quem está no sul do Brasil que está nos escutando, o que eu falo assim, aí você trabalha com herbicidas residuais dentro daquela cultura que você está. Que pode ser caterbutilazina se for milho, a própria atrazina, mesotriona, nicosulfuron, soberan, e assim, ou tembotriona, e assim vai, de acordo com a cultura que está plantada, né? Bom, o que acontece? Eu desseco essas coberturas. Aí tem outro momento que eu vejo que as pessoas, não que erram, né? Acabam se equivocando. Negligenciando. A partir do momento que você tem uma cobertura, ela é benéfica aqui, ó. A hora que você perdeu a mão para dessecar ela, ou passar um rolo faca, ou esperou demais aquela crotalária e deixou ela sementear muito, aquilo lá vai virar planta, plantar, fica fibrosa. Então a gente tem que entender que o outro momento é também pensar que a cultura anterior me deu benefício até aqui. Se passar daqui para cá, vai me prejudicar. Certo. Vou perder produção. Quando a gente está falando do outro momento, aí nós vamos para as dessecações pensando em soja, tá? Se for cobertura, é um momento antecipado. Tem que trabalhar com manejo antecipado. Trabalhar manejo antecipado é realmente trabalhar com essa massa verde antes. Antes quanto, Gisele? Depende de cada cobertura. Pode ser 15, pode ser 30, pode ser 50. Né? E vai depender de cada região. Né? Então, a gente sempre tem que adaptar isso. Sequencial, que aí a gente está naquelas aplicações antes da soja. Se eu tô com vassourinha de botão, pé de galinha, buva, caruru. Ontem eu visitei uma área também com resistência a caruru. Caruru é uma outra planta daninha que vai estourar em breve em todo o Brasil. Né? O Amaranthus palmeri já chegou no Mato Grosso do Sul. Já tá. Né? Tá lá. É sequencial, Leandro. Não tem o que fazer. O que é a sequencial? É você colocar muitas vezes o produto sistêmico primeiro na planta, tá? E depois o produto de contato. Quando eu tô falando de buva, vassourinha de botão, caruru, plantas daninhas de folha larga, de forma geral. É mais essa sequência. Intervalo. Aí é onde também, Matheus, existe esse equívoco do intervalo, Leandro. Sim, as pessoas acabam... Importantíssimo isso aí que tu falou. O tempo da sequencial. Sim. Ontem mesmo fui visitar uma área de aloxifem. Não, Gisele, a gente fez há 30 dias. Olha aí a boa. Falei, você perdeu. Você perdeu um bom produto que você comprou. Tipo, não fez a sequencial no tempo certo. Não fez sequencial no tempo certo. Isso aconteceu comigo ontem. Não, então, assim, 14... Qual que é a minha base? Se for triclopir, 12 a 15 dias. Tá. Se for fluroxipir, porque fluroxipir pode ser mais pertinho da soja. Sim. Mas se for buva, vassourinha, você tem que esperar pelo menos 7 a 10, porque o sistêmico tem que entrar e aí faz sequencial. Se for um aloxifem, né, que você vai estar manejando aquela buva, jamais para 15 dias. Então, você tem que ir respeitando, fora o intervalo de plantio. Agora, olha que interessante, o pé de galinha já é um pouquinho diferente. Tem que ser mais rápido. Ele tem que ser mais rápido, ou você queima ele primeiro, Pra ele ter... força a brotação nova a vir de baixo. Isso, força a vir de baixo onde você entra com o sistêmico. Já é o contrário, porque às vezes ele tá tão... É que assim, uma coisa que a gente descobriu ano passado pra cá, e a gente sempre tá descobrindo alguma coisa, né? E aprendendo com os produtores. Porque a pergunta que os produtores me faz toda hora, me deixa assim, falo, isso aqui eu não consegui responder, eu vou ter que ir atrás, né? O pé de galinha, ele tem resistência à translocação de herbicida. Então, por que isso me instigou, cara? Porque eles mandavam a semente lá pra gente testar a resistência, plantavam, os pequenininhos morriam. Mas não é possível, o cara não tá conseguindo. O que é isso? É resistência à translocação. Então, o que você faz? Queima ou corta lá na colhedeira. Por isso que a colhedeira é importante lá na colheita da soja. Você queima e força a brotação vir de baixo. Só que tem um segredo para estar certo. Quando a brotação vem de baixo, no pé de galinha, que você vai usar o sistêmico, não pode deixar brotar muito. Por quê? Senão, de novo, vai começar a ter a resistência à translocação. Armazenando energia. Perfeito. Então, não é muito. Mas, Gisele, quanto que é esse... Não pode ser muito ou pouco. É observação. Certo. Observação. Agora, outra coisa importante para quem, por exemplo,
tá fazendo destruição de soqueiro de algodão, que tem muito aqui na região, né? Muito. E essa é uma informação boa. Sim. Quando você vai fazer a destruição de soqueiro de algodão, dependendo da altura que você faz ali a destruição de soqueira, muitas vezes você vai ter que travar esse pé de galinha antes. Por quê? Pensa comigo, Leandro. Quais são as doses de 2,4-D que esse pé de galinha está recebendo? 2 litros, 3 litros. Perfeito. Planta daninha de folha estreita, o 2,4-D atrapalha, não atrapalha? Sim. Coloca 3 litros de 2,4-D em cima de um pé de galinha. Ele demora, tá seco, ele demora para sair daquele processo. Então, o que a gente está observando? Se você trancar antes ele, fazer um glufosinato antes de você entrar com os 2,4-D, aí você melhora muito, facilita muito pro pé de galinha depois, porque o próprio 2,4-D que você faz a destruição é como travar o pé de galinha e depois ele vem muito difícil. A hora que você quer plantar soja, ele faz assim, ó, puf, voltei. Então, nós temos que entender o sistema. Né? Sabe, uma coisa que aconteceu com a gente, tu vê, sem saber, né? Porque isso que a gente tá sempre aprendendo, né? Já. Teve uma área que a gente tinha ali e a gente fez atrazina na braquiária, tá? Que teoricamente não é pra fazer nada em pé de galinha. Tem lá, sei lá, uma açãozinha. Mas olha legal, a gente fez o seguinte, a gente fez 3 litros e 5 dias depois fez 2. E, vou te falar, matou o pé de galinha. Tu tem pulverizador pra quê? Né? Pra ficar no galpão? Então, aquela história de usar glifosato junto com tudo, cara, separa o glifosato, se for fazer a pós, que a gente volta também faz, de repente até pode diminuir uma dose, então faz separado as coisas. É aquela história de um pulverizador nasceu para ficar na roça, e o operador também, né? Então, eu acho que isso é interessante, assim, ó, tomara que, vamos esforçar que muita gente escute, assistam, porque essas informações, assim, para mim são valiosíssimas e realmente, ó, mudar a cabeça, né? Poxa, nós temos que fazer separado, vamos fazer separado. Né? Porque tem a tendência, tudo a gente quer, joga tudo lá para dentro do tanque, vamos numa aplicação só, que daí tá tudo certo, nós podemos ir sentar debaixo dos pés de manga, né? É isso aí. Então não é isso, né? Não é isso, a gente quer eficiência, e para eficiência e a gente chegar na alta produtividade, infelizmente vai ter que mudar a maneira de fazer as coisas. Então a gente tem que levar em consideração isso. Sim, semente é fonte de transferência de tecnologia. Segundo, a semente, ela traz ganhos em produtividade e a semente tem que ser vista como investimento. E aí, quando a gente começa a falar, João, desse investimento na semente, existem várias tecnologias embarcadas à semente. Tem os traits, que são as tecnologias de resistência, pragas, doenças, herbicidas, mas tem também as tecnologias que vão agregadas a ela. Além dos produtos, que são os defensivos, nós temos aí inoculantes, enraizadores, e algo que eu gosto muito, estou me dedicando a estudar, conversava com o João, meu foco hoje no estudo da semente é estudar uma linha que é a camada entre a casca e o produto, entre a casca e o tratamento. Ninguém nunca parou para ver isso. Quais os critérios que eu preciso ter para escolher uma boa semente? Como que eu vou escolher ela? Fala, cara, eu preciso analisar isso, e vou chegar naquele laudo final, não, realmente, isso aqui está apto para mim levar para o meu cliente, ou que seja para a fazenda que a gente faz consultoria, enfim. Quais os critérios que devem ser analisados? Essa é uma reflexão muito boa, sabe, João? E só esse ano aqui eu acho que eu treinei algo em torno de 3 mil agrônomos. E uma das coisas que eu mais falo, quando a gente trabalha com grupos onde o treinamento é feito para representantes técnicos de venda, consultores técnicos de vendas ou o que for, primeira coisa que eu falo para eles, vocês não são vendedores. Se você se portar como um vendedor, você vai ficar no máximo uma safra no mercado. Vou trazer um exemplo da minha região, depois eu quero que vocês falem daqui onde vocês atuam. No eixo 163, se nós falarmos de Sonora, divisa do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, até a Alta Floresta, que é a divisa do Mato Grosso com o Pará, eu tenho mais ou menos 180 cultivares, são variedades cultivadas de soja disponíveis para o produtor plantar. Aí você me faz uma pergunta dessa, qual que é a melhor? Não tem como o produtor tomar uma decisão sozinho. Aí a gente vira o jogo e vai para o consultor técnico de vendas, que eu chamo hoje de posicionador de tecnologia. O cara não é vendedor, ele é posicionador de tecnologia, só que ele tem que ter experiência para isso, né? Ele vai passar pelas etapas. Como que você vai escolher entre 180 materiais, qual que é o melhor para sua área?
Isso vem do know-how, da experiência, né? Na saída aqui conversando com o Bagatelli falou, pô, você tem que ter dentro da fazenda uma área ou um campo para teste. Uma pergunta que é recorrente. Qual que é o volume máximo de calda que eu posso fazer on-farm? Boa. E vou falar na lata, tá? Você não pode deixar a semente enrugar. Eu poderia falar para você de 600 a 800 ml, que é o que se fala, né? Se eu colocar 800 ml de água em 100 quilos, então pega uma semente, faz o seu tratamento. Se a casca dela enrugar, a semente está ganhando água. Certo. Tá? Excesso de tratamento de A semente está ganhando água, tá? Aí eu tenho absorção de água, ganhou água, eu já estou mexendo na qualidade da semente. Só que às vezes a quantidade de água que ela ganha não é tanta para afetar diretamente o vigor. Mas o que vai acontecer? Eu estou tratando on-farm. É um lugar em que a semente vai ter que ficar muito tempo agitando para aplicação secundária, porque o tratamento, mas aí depois a gente marca um outro podcast para falar isso, tem aplicação primária e secundária. Aquela semente que enrugou, ela formou uma prega. Conforme ela está batendo e secando, ela vai trincando. Quando você tira uma semente do tratamento on-farm que ganhou água, parece que você pegou um estilete e cortou toda a casca da semente. Aí, ali dentro vai acumular produto, e aí é pior do que o rasgo, porque o rasgo eu não tiro as 3 camadas, palissádica, células em ampulheta e parenquimatoso. Geralmente eu perco 2, eu ainda tenho uma camada de seleção. Quando eu trinquei a casca, o produto vai direto para o cotiledre. Então, por isso que o industrial você faz o filme e o rasgo não tem o dano. E no industrial não leva água. Não leva água. No tratamento industrial eu consigo colocar 60 gramas de produto em 100 quilos de semente. Por quê? Porque eu tenho um atomizador quebrando água. Sabe a tecnologia de aplicação? De aplicação. É a mesma coisa que a gente... Inclusive o Microner que tem no avião, a gente usa também para tratar tem algumas máquinas que tratam na fazenda que tem esse aspersor. Tem. Diferente? Ou é o mesmo a linha de raciocínio? Essa máquina que tem o Microner, né, e mesmo com a rosca, ela é muito boa, mas ela tem que saber ser operada. Certo. Tá? O tratamento de sementes, eu sei que não é o foco hoje, mas ele tem 4 pilares. Uma semente adequada, produtos apropriados, equipamentos destinados para isso e a ferramenta principal, que é o RH, que é o recurso humano. Né? A grande maioria das vezes... E por realmente um descuido, a gente coloca o novato, né? O novato não pode dirigir a máquina, mas ele pode tratar a semente. Pô, que adianta ter a máquina se não... Então, por isso que o treinamento, a reciclagem é importante ser feito, tá? Mas assim, de 600 a 800 ml, desde que eu tenha um baixo potencial água. Se a semente... Tratei. Se a semente está enrugando, para. E quais são os produtos que têm maior potencial água hoje no tratamento de sementes? Os inoculantes, tá? Então, veja se você consegue fazer um inoculante no sulco, se for possível, né? Senão, você vai ter que reduzir alguma coisa nessa receita, porque na fazenda eu preciso diluir com água, tá? Para evitar que a semente enrugue. Se ela enrugou, você vai ter problema sério. Um bom plantio começa na revisão da plantadeira? Exatamente. O bom plantio começa na plantadeira. Eu falo assim que não precisa ser nova, João. Plantadeira não precisa ser nova. Ela precisa estar bem revisada. Tá? Esse é o caráter básico. Eu falo assim, rapaz, como é que pode? Às vezes a gente... O bem mais precioso nosso, né? Durante o plantio é a semente. Como é que eu posso pegar aquele negócio e colocar de qualquer jeito no solo? Se for pensar, você fala que é básico, né, Leandro? Eu também acho que é básico, mas a gente às vezes esquece do básico. Por quê? Por causa que a gente vai lá e faz a coisa mecânica. Uma das coisas que eu mais estou vendo ultimamente é assim, acho que por causa do celular, não sei... Das novas tecnologias que tem aí, a turma perdeu o poder de observação. Legal. Nós perdemos o poder de observação. Então, você quer coisa mais simples do que você perguntou? Eu falo assim, tudo começa na plantadeira. Cara, como é que eu quero um plantio de 6 sacos por hectare se eu tô com uma plantadeira ruim? Não tem liga. Não tem, a conta não fecha. E para falar de revisão de plantadeira, tá aí o expert, né? Ju, conta para nós então, como é que começa essa revisão? Na verdade, qual que é o seu lugar clínico? Quando você chega numa máquina, numa fazenda, por onde você inicia? Muito bom. Você já chama um operador ali que conhece a máquina? Quais são os passos a passos aí? Bem, eu gosto de falar que assim, a gente separa a semeadora por partes, né?
Eu gosto de separar ela entre a parte de baixo e a parte de cima. Porque a parte de baixo é a que tem contato primeiro com o solo, né? Então igual o professor fala, é uma linha industrial, né? Uma parte depende da outra. Se a parte de baixo ali tá tudo ok, disco de corte, sulcador, parte de deposição de semente, para finalizar o suco lá atrás, a gente começa a subir. Distribuidor de fertilizante, distribuidor de semente, certo? Primeiro, segundo passo, o terceiro, realmente a gente chama o operador, porque quem sabe da plantadeira não é o dono que compra, quem sabe é quem opera ela todo dia. Chama ele de lá e fala, qual que é o gargalo, qual que é o problema que você tem com essa máquina aqui, né? Baseado na área que você tem, né? Por quê? Porque, igual o professor fala, não tem receita de bolo, né? Eu posso ter 2 plantadeiras exatamente igual. Se eu tenho 2 áreas diferentes, o comportamento é totalmente diferente, né? Então, entender o gargalo da área é um ponto muito importante também. Professor, com quantos dias seria o ideal para começar a revisar uma plantadeira? E aí depois o senhor já comenta essa parte do plantio. Tá. Nós temos uma média. Quantas linhas faz por dia, mais ou menos, né, Júlio? Olha, a gente chega a fazer 100 linhas por dia, né? Isso de levantamento do que tem que ser feito. Do que tem que ser feito. Do que tem que ser feito, né? Aí mais tempo para trocar, para tudo, né? Isso, depende muito da condição da máquina. Por exemplo, vai que tem que trocar muita coisa. Tem uma história legal que aconteceu comigo no Mato Grosso do Sul, tava junto com a equipe lá fazendo a parte de revisão de máquina. As máquinas mais bem cuidadas, a gente fez 3 máquinas no dia. Só que teve uma condição, a gente pegou uma máquina e ficou 2 dias nela. E abre turbina, essa turbina aqui deu ruim, vamos ver a hélice, retentor, tudo, condena a turbina. Então depende muito do estado de conservação da máquina. Sim. Né? Mas na média gira ali entre 80 e 100 linhas no dia de levantamento técnico. Levantamento do que está faltando. Que precisa então ser feito. Mais ou menos aí antes do plantio, pelo menos uns 40 dias para revisar ela completinha. Entre levantar, pegar peça, trocar... Isso. É que daí o pessoal quer emendar uma safra na outra, né? E por aí vai, né, João? Porque aquela sua mãe aguenta mais um pouquinho. não precisa trocar, não aguenta, moça. Não, um pouco. Mas assim, e respondendo também uma coisa, até para desmistificar, João, o que o Leandro... O tão certo que o Leandro falou... Qual que é a frase que a gente ouve assim, ó? A máquina se regula no campo, não é isso? A pré-regulagem no barracão. Tu já deixa meio pronto. Você tem que deixar meio pronto, que isso aí vai te facilitar. Por causa do seguinte, ó, você fala assim, eu tô perdendo tempo? Eu tô ganhando tempo. Porque, é que nem eu falo em palestra, porque o rendimento operacional nosso tem um item lá que se chama eficiência. Então, por exemplo, eu quero andar rápido, velocidade, e daí acontece alguma coisa com a máquina, eu vou lá e fico parado com ela, perdi minha eficiência, perdi a disponibilidade da máquina, né? Então, a máquina, ela tem que ir perfeita para o campo, ou quase perfeita, dentro do possível da sua possibilidade ali, você vai lá e deixa ela o melhor possível. Por quê? Porque daí você vai parar muito menos. Então você não está perdendo meio dia para você fazer revisão lá, pelo contrário, você está ganhando um baita de um tempo que é a disponibilidade de máquina. Leandrão, que dica sensacional. O tempo da revisão pré-plantio, depois a revisão no barracão, e depois, quanto tempo? Um dia soltado na lavoura, acompanhando o que foi feito no barracão. Isso aí. E uma coisa que eu fazia, professor, muito comum, gente, poxa, eu já estava acostumado com a plantadeira marca X naquela palhada. Poxa, só que a gente planta uma vez por ano, né? Então, 12 meses, a gente não lembra nem 6 meses para trás, né? Então, vamos falar assim, não imagina... Eu almocei hoje, né? Eu falei, agora dá pra pôr no Covid. Eu tive uns 3 vezes Covid, mano. Mas para isso que serve aquelas porquinhas de celular, moço, e cardanete. O que eu fazia? A regulagem que eu fiz lá, eu tava plantando uma regulagem X que deu certo. Qual é que era? Vamos lá, no tempo das engrenagens, ou que seja. Sim. Tem um gabarito. A pressão da mola lá, naquele, o disco X, às vezes até a regulagem atrás do carrinho, né, do V. Eu sei que tem desgaste e tal, mas eu deixava anotado. Porque daí o que acontece? Porque eu lá ia lembrar como é que tava o carrinho lá 12 meses atrás. E tudo certo, né, Leandro? Plantei bem naquela regulagem, anotei. Tá, mas daí eu largo aquela história pré-regulada. Pré-regulada. E aí, claro, depois da condição que tá lá, a gente muda. Isso, e que fique claro, também ninguém tá falando, daí você não mexe mais na máquina, pelo contrário. Tu só vai lá ver? É lá, exato. Por exemplo, se tem umidade, tá juntando barro na rodinha, daí você... É diferente, né? E tem cada item ali, né? Eu acho que isso era...
eu acho legal eu acho que sim, tem um legado tão grande o GPD nesse sentido, porque às vezes, né, é um limpadorzinho, né, professor? Tipo, às vezes um tirador de dupla que tá desgastado, porque gasta, né? Não tem jeito, né? E às vezes é um custo tão pequeno aquilo. Cara, o cara tem uma paneleira de 60 linhas, daí vai gastar 20 mil, né? Mas peraí, mas é uma paneleira de 60 linhas. E que nem um cara falava pra mim que ia ter uma Hilux, tem que ter dinheiro pra pôr diesel nela. Quanto que perde, né? Eu tenho uma informação hoje, professor, que até acredito que... Não sei se vocês têm ela, assim, em números. Um tempo atrás eu peguei isso que... Tipo, por cada 1% de coeficiente de variação, a gente perde quanto de produtividade? Tem esse número, professor? Tem. Dá por volta de 10 quilos. 10 quilos? 9,8 quilos, mais ou menos. Tá, e uma semeadeira... E um CV? CV é aceitável. O que seria... Não, vamos lá. Então, acho que o negócio seria zero, né, irmão? Não sei se você tem ou não, né? Mas então, vamos lá. Pegar uma plantadeira... Uma boa que tá bem reguladinha, quanto que nós temos de CV, e uma que o cara tá, assim, naquela história, meio a boca, professor, quanto CV dá? Quantos por cento de coeficiente de variação, Júlio? De repente também tem. Legal. Então, vamos lá, ó. Porque a gente tem que colocar isso aqui, por isso que serve o podcast, pra gente desmistificar algumas coisas, que a turma vem com receita de bolos. Até o que é CV? Coeficiente de variação, professor, que muita gente nem sabe. Coeficiente de variação. Então, coeficiente de variação é que você vai medir uma distribuição. Coeficiente de variação na estatística é medir distribuição, uma distribuição numérica, tá? E o pessoal faz um rolo danado de matemático. Eu falo assim, a coisa é muito simples. Sabe o que é CV, coeficiente de variação? É quanto desvia da média. Se ele desviar bastante da média, dá um CV alto. Se ele desviar pouco da média, dá um CV baixo. Não é mais fácil de entender o CV assim, né? Então, quer dizer, a gente quanto menor o CV, melhor. Tem como ficar CV zero? Não. Não dá. Certo. Você plantando com máquina não tem como CV zero. Só você plantasse numa régua. Então vai ter eu vou ter um CV. Quanto mais baixo, melhor. Só que daí vamos lá. A turma vem com receita de bolo assim, ó. CV para baixo de 30. CV para baixo de 30 é bom. Vai plantar lá na Lagoa da Confusão com CV 30. Você entendeu que, primeiro assim, ó. São duas coisas básicas para falar bem rápido para vocês. O CV tem um CV próprio para cada população de plantas. Entendi. Se eu plantar, ó que dica, ó. Se eu plantar 20, vou plantar um desafio. Eu planto 20 sementes por metro. Entre uma semente e outra eu tenho 5 centímetros, beleza? Certo. Eu vou lá e vou plantar uma variedade de 10 sementes por metro. Eu tenho 10 centímetros entre uma outra. 1 centímetro que eu plantei de 10... são 10%. 1 centímetro que eu plantei 20 são 20%. Uma tolera um CV maior e a outra menor. Exato. Entendi. Você entendeu, João? Então começa assim. Por isso que tem um CV para soja e um para milho. Né? Daí outra coisa. Daí que eu falo de receita de bolo. Tem como eu comparar o CV? Vamos aqui na Bahia, mesona de bilhar, com pouca palha, plantando com uma máquina de tecnologia alta. Tem como eu comparar o CV lá do Paraná? Lá do Paraná, terra toda dobrada, o coisa 20 toneladas por hectare de braquiária, de palhada, tal, plantando com uma máquina mecânica. Então não dá para comparar. Aí que tá a cereja do bolo. A hora que eu faço essa avaliação, eu vou fazendo o quê? Uma melhoria contínua. Esse ano deu 50, então minha meta é baixar para 45, para 40. Então o CV tem que ser trabalhado dentro da sua fazenda, na sua condição, não comparar com o outro. Exato. Se eu pudesse assim elencar os 3 principais problemas encontrados na maioria das fazendas. Eu sei que vocês atendem, sei lá, 3, 4 países diferentes, praticamente o Brasil inteiro. E quando você chega, você me contou, a gente chega, conversa com o operador, vê a água, vê isso, vê aquilo. Tem um checklist geral para começar o atendimento. Mas dentro desse checklist, o que mais você encontra repetidas vezes? Eu acho que assim, o que nós mais encontramos repetidas vezes, eu falo assim, ó, sem medo de errar hoje, o tal do capricho, famoso capricho, eu vejo assim, ó, máquinas... Porque se nós for analisar o seguinte hoje, eu pego um pulverizador, quantas horas ele trabalha em uma safra agrícola? Ou seja, quantas vezes ele entra na minha área durante o ano? 10 vezes? 12? No mínimo, pensar por baixo. O que acontece? Muitas vezes o pulverizador para,
Bom, eu vejo assim, nós chegamos nas propriedades para o operador nem passa uma água após a aplicação na noite. Nem por fora, né? Por fora. Que ninguém dirá por dentro. Então eu vejo assim, imagina se por fora está assim, imagina como está dentro. Tanto que eu vejo assim, a máquina está trabalhando, não tem por que limpar por fora, mas pelo menos passar uma água por dentro. Eu vejo assim, é uma simples ação que mudaria muito. Principalmente hoje, com essa quantidade de pó que está se usando. A gente sabe que tem produtos que não são solúveis, nós temos que usar. Eu vejo assim, nós somos dependentes de agitação. Então, um fator, máquina com problema por limpeza. Segundo, agitação de tanque. Esse é um problema, eu vejo assim, recorrente em muitas máquinas. E a agitação ela vem do problema da manutenção ou da engenharia da máquina em si? Na verdade, assim, tem fatores de engenharia em si. Outro fator, nós temos agitação que, onde ela é hidráulica, que não é mecânica, por hélice, por exemplo, o que manda é o retorno. Então, muitas vezes, tu tem um parâmetro que você usa no software da máquina, do controlador, que você aumenta a quantidade de volume de água que faria agitação. E o operador não sabe. Então, eu vejo assim, instrução está sendo muito baixa. Infelizmente, nós estamos pegando assim, muito baixa. E terceiro, nós hoje temos operadores que nós pegamos muito caso, que o cara era... Não que vem o caso de a pessoa assim, catava a raiz, faltou uma pessoa, colocaram ela lá para tocar o pulverizador. Eu vejo assim, não é o problema por isso. Agora ela não foi instruída a fazer isso. Então eu vejo assim, e aí imagina o que vai acontecer, o que essa pessoa sabe. O que está acontecendo, por exemplo, assim, se não foi instruída, ele sabe qual que é o melhor pH, ou sabe a ordem. Por exemplo, assim, nós chegamos em propriedades que a pessoa que está preparando a calda não sabe ler. Eles falam assim, você usa um galão dessa tampa verde, um dessa tampa azul. Imagina que calda vai ter ali. Qual que é a qualidade? Então eu vejo assim, isso. E aí nós falar em parâmetro de tamanho de gota, aí já estamos no extremo, né? Então eu vejo assim, 3 pontos muito fáceis de falar. Coisas básicas que se repetem na maioria das vezes. Eu falo uma coisa, dá pra fazer uma analogia. Primeiro, assim, não lavar o pulverizador por dentro. É que nem você comer e não lavar o prato. Guarda lá, não tem problema. Guarda e usa o mesmo prato 10 vezes. E eu fiquei pensando nisso aí, Leandro, porque assim, o que se gasta para passar uma água no pulverizador? Gasta 10 de horas trabalhadas, quantos por cento do seu dia você vai gastar para limpar ele? Eu acho que assim, uma coisa legal de falar e deixar todo mundo atento, né? Porque eu vejo assim, hoje o agro é muito rápido, né? As ações que a gente tem que tomar, em primeiro lugar, são muito rápidas e muitas vezes o tomador de decisão, eu vejo assim, nós trabalhamos, tem bastante empresas de consultoria que nos chamam para ajudar. Por quê? O consultor, vamos pensar, consultoria em agronomia, vai lá, faz a recomendação, diz o produto que tem que usar e só manda para nós, preciso usar esses produtos. Então vocês vão definir a ordem. Então nós definimos a ordem, um fator em cima de pH, em primeiro lugar. Segundo lugar, o que nós vamos fazer? Nós temos que entender, eu vou fazer uma emulsificação desse óleo para proteção. Então eu tenho que entender qual que é a gota que eu vou estar usando, qual que é o princípio ativo. Porque se eu pegar um princípio ativo, nós estávamos hoje discutindo a questão do malation, né? Então a gente vai ver o malation, por exemplo, que se usa para o bicudo no algodão, é um produto que precisa emulsificar ele, em primeiro lugar, que é baixa solubilidade. Segundo, altamente volátil. Altamente volátil. Ele precisa daquela proteção. Aí eu vou estar trabalhando com uma gota muito fina. Pensa lá numa aeronave, vou usar uma gota de 50 microns. Qual que é a importância? Será que o óleo tem importância nessa situação? Então é muito grande a importância porque eu tenho proteção de uma molécula, de uma partícula, do produto químico que eu estou usando lá para definir o controle da moléstia que eu quero. Aí vamos para o fator calda, que o Leandro falou. Eu boto um pouquinho de água, boto adjuvante e vou botando para dentro. Tem que pensar a questão da concentração. Então hoje, por exemplo, fiz uma conta para eles, estava mostrando essa questão. Muita gente usa pré-mistura. Já vejo assim, é uma evolução fantástica. Nós pensamos pré-mistura pensando em calda. Agora, o que é o problema? Quando eu faço essa concentração, por exemplo, estava fazendo um cálculo mostrando para eles uma situação de aeronave. A aeronave era 1.700 litros de calda final. O tanque utilizado era para ser 750. Nós vamos fazer a cubagem, foi 530 litros. Aí quando nós fomos fazer as contas dos produtos, foi adicionado todos eles dentro do pré-mistura. Quando você vai fazer a concentração, dá 500 vezes mais. Então,
quando tem que cuidar. Se eu for fazer isso, eu preciso sim ou sim fazer a simulação de cauda antes nessa concentração. Porque depois vai dar problema. Então eu tenho que cuidar da questão de pH, todo esse fator. Então eu vejo assim, o pré-mistura hoje que nós estamos levando em consideração, o pré-mistura tem que ser no mínimo o tamanho do tanque, do reservatório. Porque senão vai dar problema. Fala hoje de muitos problemas que a gente fala de até fitossanitários que a nutrição resolveria, não sei se tudo, né? Mas acho que boa parte, porque a gente brinca, né? É melhor comprar no mercado, gastar no mercado que na farmácia. E eu acho que isso, professor, assim, é uma coisa assim, é um desejo, é um sonho da gente que as pessoas... Não é desmerecer a química, o fungicida, o inseticida, não é isso. Mas geralmente a nutrição e a fisiologia vegetal é que faz exponencializar a genética. Sim. Né? Porque é aquela história, você tem genética para 200 sacos, você tem que nutrir 200 sacos. Né? Então, não dá para colher 150 com nutrição de 70. O clima influencia? Sim, mas eu tenho e daí eu gostaria muito da sua opinião, que é o que a gente fala, né? O clima, claro que nesse ano vai colher um pouco menos, mas não colher... Assim, cara, ficou 60 dias lá com 50 milímetros, não tem Cristo que resolva. Mas vamos pensar na média, numa coisa normal, né? Que é o Brasil. Poxa vida, o cara sempre tá botando culpa na altitude, tem diferença? Tem, mas não para colher mal. Né, professor? E eu acho que a nutrição aí, e eu gostei muito, que eu sei que você ensina muita gente nisso, né? Que hoje, eu acho que dá para nós começar por aquela parte do metabolismo primário, da evolução genética, onde foi pelo lado do metabolismo primário, o secundário ficou, e daí entra o micronutriente, né? E tal, professor. Então eu gostaria que, pode ficar à vontade, assim, de realmente as pessoas entender o que é uma genética mudou, o que é um metabolismo primário, por que aí o secundário justamente é os micronutrientes, que não é água de batata. E eu gosto de uma frase que eu coloco em todas as minhas palestras, né, que foi lá, que é aquela história, a gente tem que gastar a grama de micro, diminuir talvez um pouquinho de macro e colher tonelada de produtividade. Foi uma palestra que eu falei no meu curso. E eu uso lá, professor, mas tá lá o nome bem grandão lá, que eu tive, isso aqui eu aprendi com o professor Fernando Perchosa. Uma coisa interessante. Né, isso é importante pro pessoal. Quando eu peguei um soja lá, que eu tinha 50 sacos e tenho variedades hoje de 100 sacas, eu peguei toda a base genética de metabolismo primário e fui colocando mais. E o que foi ficando menos? O secundário. Que é justamente a defesa. A defesa. Então lá eu tenho metabolismo de defesa contra a praga, contra a doença e contra os eventos ambientais. Então, quanto mais a variedade evoluiu de potencial produtivo, perdeu a coisa. Ou isso ou aquilo. Como ela também, aqui, você vai produzir mais naquele material genético, ela vai precisar o quê? Mais nitrogênio, vai precisar mais fósforo, vai precisar mais potássio para fazer esse processo, vai precisar mais cálcio, vai precisar mais enxofre, vai precisar mais magnésio, vai precisar desses elementos. Mas ela precisa dos outros também. E esses outros são mais usados no metabolismo secundário, que estão inclusos. Então você tem que ser mais ativo e de maior quantidade e concentração. Para justamente ativar eles, né, ativar eles. Porque é um gasto energético para a planta. Vou dar um exemplo prático. Tu tem uma caminhonete ali fora, não tem, não? Caminhonetinha ali fora. Chega ali, tá ali formado, tem motor, tem lá. Primeira coisa que chega na caminhonete, tu tem que fazer ele funcionar. Tu tem que ter a chave. E quem é a chave é a transformação genética, o Gracil, né? O boro. Então, o boro. Entendeu? Quem liga é o boro. É o boro. Bom, agora tu começou a andar, tá? Com a potência. Peguei uma Dodge Ram, uma 6 cilindros, agora aí potenciona menor. Mas esse motor vai quentar mais, ele tem que refrigerar melhor. Não é uma estradinha, não é uma coisa. O sistema de refrigeração é maior. Então, as enzimas que tem que fazer refrigeração tem que estar mais ativas e melhor preparadas. Por que a gente deve trabalhar a nutrição foliar de plantas, né? Qual que é a importância disso? Bacana, Matheus. Eu gosto de falar assim nos treinamentos, nas palestras, né, nas aulas, que a folha é a segunda boca da planta, né? Então, a primeira boca da planta é a raiz. Logicamente, a maior demanda dos nutrientes ali para a nutrição vem da raiz, mas a folha é a segunda boca da planta. Porque pela folha nós conseguimos fazer diversas estratégias de manejo. Por exemplo, uma complementação, nutricionalmente falando. Nós podemos fazer vários estímulos nutrifisiológicos a ponto de melhorar a eficiência de alguma rota metabólica, estimular algum mecanismo de defesa das plantas. Então dá para fazer diversas coisas aí e até mesmo um apaga-fogo quando a gente fala de deficiência nutricional. Dependendo do nutriente, a severidade com que isso vem, né? A gente consegue amenizar esses impactos.
Então, para mim, é a segunda boca da planta e nós conseguimos amenizar muita coisa via folha e até estimular ou até mesmo aumentar as produtividades, né, Leandro? Com certeza. E eu penso, né, duas coisas básicas para mim é importante. Primeiro que a parte mais de micronutriente, né, para mim, onde a gente tá buscando pHs mais altos. O que é pH mais alto? 6,5, 6,7 em água, 6,8. E nós sabemos que a deficiência ou a diminuição de disponibilidade de micronutrientes cationônicos no solo, ela acontece. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Adianta a gente ficar insistindo lá, a gente vai fazer via solo, tudo bem, mas tem que fazer via folha. Na verdade, para mim, hoje, particularmente, né, porque eu falo, para mim, falando em micronutriente, a principal boca hoje, para mim, tirando boro, é a folha. Para mim, ela é mais boca do que a própria raiz. É importante na raiz? Claro que ajuda, né? Com exceção, de novo, do boro, né, que a gente está falando. E o segundo que, para mim, a gente pode fazer alguma coisa via solo, via raiz, que é estímulos fisiológicos que você acabou de falar. Né? A gente só consegue fazer via folha, né, Matheus e João? Então, um extrato de algas na semente ou no suco, beleza, a gente está estimulando fisiologicamente a planta, mas do restante que eu conheço, a salicílico, hormônios, o próprio extrato de algas, indutores de resistência, a gente faz tudo via folha. Então, hoje não tem jeito, cara. Nós temos que ser especialista também via folha, e folha é boca. Perfeito. E para colher 50, 60 sacos, talvez não precise de nada disso, né? Mas para alto estresse produtivo, para, vamos falar assim, um atleta de alta performance que corre uma maratona ou disputa uma Olimpíada, ele tem estímulos de nutrição, de alimentação, de hormônios para ele estar no máximo potencial dele, né? E lembrando também que o estômago é a boca que absorve carbono, né? CO2 do ar. E isso é o que mais dá peso na planta e no grão é carbono. Então, com certeza, a folha é um dos principais órgãos da planta para absorção de nutrientes e de estímulos, igual vocês comentaram. Quais os segredos para uma nutrição foliar funcionar, né? Aí eu acho que nós podíamos começar, tipo assim, primeiro é você conhecer a planta, os estágios que ela precisa, quanto que ela precisa, como que tá o sistema como um todo, né? Depois, o que o João comentou agora há pouco, as fontes e formulações desses produtos. Nós precisamos conhecer isso. E depois eu acho que o último tópico é a prática, né? De você conhecer e colocar em prática e ver o resultado. O que vocês podem me falar, principalmente começando agora, sobre conhecer essa planta, os estágios e se isso tem relação com a fonte, né? A disponibilidade dessa fonte, né? Matheus, eu vou só dar um passinho para trás, que no meu entendimento, para a gente iniciar esse bate-papo, nós temos que entender como que isso penetra e absorve. Perfeito, João. Como que penetra e absorve. Então, assim, por que nós precisamos entender isso? Hoje, 90% da absorção é feito via cutícula. Os outros 10% nós temos estômago, tricoma, poros, pelos, então tem diversas coisas aí. Mas 90% é via cutícula. E o restante vamos colocar estômago e outras coisas. Mas quando a gente pensa nisso aí, nós temos tamanho de abertura. Então quando a gente pega, por exemplo, cutícula, nós temos 4,3 nanômetros. Isso aí não sou eu que estou falando, é a literatura. E quando a gente fala de estômago, 43 nanômetros. Então a cutícula, ela já diferencia a absorção, que é 90%, de acordo com o tamanho da partícula. Então, conhecer o tamanho da partícula é conhecer 90% da absorção e a folha. Então, esse ponto nós temos que levar em consideração. Então, se a cutícula ela absorve via tamanho, temos que conhecer o tamanho da partícula. Depois que passou dali, nós temos a velocidade, que vai de acordo com o quê? Vai de acordo com a solubilidade da fonte. Então, isso nós precisamos entender também. E vai de acordo com a eficiência de translocação. Então, nós precisamos entender tamanho de partícula, precisamos entender solubilidade de produto, precisamos entender a velocidade de absorção e eficiência de translocação. Eu acho que entendendo um pouco disso tudo aí, a gente consegue ser mais assertivo. E falando em tamanho de partícula, a gente já começa a selecionar óxido e carbonato, né, Leandro? Então, por exemplo, quando a gente pega óxido e carbonatos, exceto o carbonato de potássio, né, que tem absorção, nós estamos falando em moléculas de 400 nanômetros, 600 nanômetros, 300 nanômetros. E isso é humanamente impossível passar numa cutícula. Então a gente já seleciona esses produtos aí. O que nós usamos, por exemplo, o óxido de cobre? Para que serve? Para proteção. Porque vai ficar na superfície da folha, vai fazer a proteção contra os fungos. Então não adianta você querer pegar um óxido de cobre e querer fazer ele virar nutricional. Não entra na cutícula. A planta não absorve. Então nós temos que diferenciar esse tipo de fonte. Perfeito. Eu penso o seguinte, né, João? Às vezes até, por exemplo, um óxido de cobre na folha, dependendo do que estiver acontecendo, chuva mais, chuva menos, ele acaba... mas é o tempo daí. Né? Vamos pensar, tem certos produtos, por exemplo, que vem na fonte que ele não vai... O tamanho dele vai ficar naquele e pronto, não tem jeito, né? E é como... Falando do cobre, ele vai funcionar como
Fungicida, se ele entrar, ele é nutricional, então ele não é mais fungicida. Então, um primeiro momento, então ele é fungicida, depois ele é nutricional, tudo certo até. Mas hoje a gente sabe, tu falou lá, 4 nanômetros, 8 nanômetros, aí vem mas é nanoparticulado, mas que tamanho que tá sendo nanoparticulado? Que a gente sabe aí nas medições aí que a gente fez, inclusive professores que fazem, que é 80, 90 nanômetros, sim, mas não é 8. Então não entra. Não entra. Não é assim que funciona. Com o tempo vai reagindo. Sim, beleza. Sim, perfeito. É que a gente fala. Mas nós temos 90 dias de ciclo. Então. É que por isso que eu falo assim, óxidos e carbonatos, eles não são produtos ruins. Eles têm o posicionamento deles. Por exemplo, eu mesmo, eu utilizo algumas coisas de óxido no algodão, depois que para de chover. Vamos pensar assim, se tu pegar, e pode ser de macro e de micro. Beleza, vai ficar lá. De semente vai legal também. Vai muito bem, porque vai reagir no solo, mas vamos pensar na folha. Beleza, eu vou andar no algodão lá, pega abril, não chove mais, não vai nada, vai tirar ele de lá. Apesar que eu sei que tem adjuvantes, né? Tem alguns trabalhos que mostram, né? Que ele fica, até inclusive tem lá trabalhos do professor Rudes que mostra assim, que ele perde menos na folha do que um sulfato. Tipo, ele escorre menos da folha do que um sulfato. Mas mesmo assim o sulfato entra mais para dentro da planta. Tá? Então, não vai funcionar nada, é ruim? Não. Mas beleza, numa cultura que é perene, num café, numa cana que citros. Tudo certo. Se o valor tá adequado, né, no teu, tu pode usar. Agora, numa lavoura de 75 dias de feijão, numa lavoura de 100, 110 dias de soja, numa lavoura, sei lá, de 120 dias de ciclo de milho. Não tá entregando. Não tá entregando. Ou tu tem que pôr doses muito maiores, daí vai ficar antieconômico, né? Porque muitas coisas acontecem nas empresas, e não estamos falando mal de nem bem de empresa nenhuma, às vezes adequa o custo. Muitas vezes o produto chega num custo e eles adequam a dose que aquele custo fique competitivo no mercado. E aí o cara vai para gramas, que não tem nada a ver com a absorção. E daí funciona. É dessa maneira que chega lá para o agricultor. E é por isso que a gente está tentando aqui mostrar que, tá, beleza, não estamos falando mal de produto nenhum. Só falamos que tem que ser bem posicionado. Quais os pontos que vocês avaliam na hora de comprar um produto ou escolher um produto que vai ser aplicado na folha, né? E aí eu queria só, antes de vocês começar, igual a Gisele fala, o Germerson falou, que tem diferença dos produtos originais e dos genéricos. Dentro do mundo dos nutrientes, dos micronutrientes, isso também existe, que aí entra a parte de surfactantes, vitaminas, inertes que estão ali dentro, que se você comparar, sei lá, um quelato de manganês, um EDTA de manganês puro, contra um sulfato de manganês, o quelato vai demorar mais para ser absorvido. Mas a partir do momento que você pega um quelato e coloca surfactante, aditivo, essas vitaminas, pode ser que o tempo de absorção se iguala e o processo de translocação, que é a eficiência, mantenha do quelato maior. Isso também, vocês utilizam essas linhas de raciocínio para escolher os produtos a ser usados ao longo do ciclo da cultura? Eu acho que isso é legal, Matheus. Primeira coisa que essas formulações assim é o segredo da Coca-Cola, né, Leandro? Cada empresa tem a sua tal, mas hoje, graças a Deus, a grande maioria das empresas que a gente trabalha tem nos aberto essas formulações, né, Leandro? Até porque nós orientamos o produtor hoje, acho que isso é um ponto bacana. Isso foi nós que trouxemos pro mercado, isso é mérito nosso. Cara, o que você tá comprando? Se o cara não te abrir a formulação, não compra. Entendeu? Principalmente aminoácidos, principalmente esses produtos nutricionais. Então esse é o mérito da Raiz da Solução, fazer o produtor entender, né, Leandro? O que tem dentro desse produto? Você fazia muito isso na fazenda. Cara, o que tem dentro desse produto? Se não abrir, eu não compro. Então eu não vou comprar um negócio que eu não sei o que tem lá dentro. Então esse é o primeiro ponto, Matheus. Então entender quais são esses aditivos, quais são esses surfactantes, que isso faz diferença na formulação. Mas o cara falar isso da boca para fora também, não vai viabilizar nada. O que você vai ter que fazer? Pegar, vai ter que testar, vai ter que medir. E, cara, se você tem uma parceria e a pessoa pode te abrir isso aí, que eu acho que isso aí, apesar de ser o segredo da Coca-Cola, você não vai conseguir replicar isso aí para outra empresa. Isso é dentro da indústria. Mas tem que saber algumas coisas-chave que tem lá dentro pra gente poder tomar decisão, né, Leandro? Eu acho que sim, né? E pra gente justamente até tomar decisão de quantidade, né? Porque você entender da fonte, o que você quer, né? E aí os adjuvantes que tem lá dentro. A gente sabe, por exemplo, pega cletodin. Tem cletodin que dá fito, tem cletodin que não dá. Tem glufosinato que você pode, o uso pode usar 2 litros por hectare, ou o genérico tem que usar 2,5 litros. Né? Só que isso, de novo, é falta de conhecimento. Perfeito. Porque vem aquela história do mais barato e tal, e é essa a mensagem que a gente tem que passar para o agricultor e para os consultores. Na verdade, que para mim, essa função dos é muito mais de agrônomo. Certeza. Porque vamos pensar, conhecer uma fábrica, a gente pode levar 10 consultores lá. Leva 10 consultores, tem que levar 1.000 agricultores lá para dentro, para poder atingir. Então, hoje, consultores agrônomos, eles têm o papel do extensionismo, né? De falar isso, né? Então, e eu vejo que é isso que a gente tem que entender, porque às vezes você tem
um diferencial, né, que vai te melhorar a performance daquele nutriente lá dentro, é importante. E custa isso. Sim. Não estou dizendo que às vezes beleza, tem empresas hoje no mercado que está comprando ou está vendendo um produto X que podia ser mais baixo o valor. Depende, comprou uma matéria-prima, não acertou na hora da compra, sei lá, o dólar flutuou, não sei mais o que. Mas não tem jeito, cara. Essa parte de qualidade de produto, ele importa, né? Por causa justamente da absorção. E aí, desde mesmo um óxido. Tem várias empresas que vendem óxido. Umas são melhores que as outras dentro dos óxidos. Por quê? Por causa da qualidade adjuvante que tem lá dentro de cada uma. E eu falo assim, aí o cara entendendo isso, ele paga pela tecnologia, entendeu? Porque a tecnologia vai entregar aquilo que ele tá buscando. E eu acho que tem uma coisa prática que a gente tem que colocar, João. Então, assim, beleza. Beleza. Estamos falando tudo isso aí, tá? E agora? Faço o quê? Como é que eu vou descobrir na minha lavoura? Nós não atendemos as fazendas de todo o Brasil, nem queremos. Né? Vamos falar assim, mas então, como é que o agricultor faz? Como é que eu fiz na fazenda? Pega, faz a folha, o pecilo, manda analisar. Exato. Agora, tem que ter bandeirinha. 7 dias depois, manda pra coleta. Pega lá, não, é o óxido. Quanto é que o cara tá mandando lá? Tanto. Pega lá o sulfato, pega o quelato. Faz 3 bombas, ou faz 3 aplicação, cara. Tá com dúvida, né? Testa. E agora, voltando um pouquinho no tempo, igual você comentou, você colheu a primeira vez em 92, depois 95, e aí você teve o seu primeiro 100 sacos, né? Legal. Que ano que foi? O primeiro 100 sacos, a gente tinha esse sonho também antes, acho que era o primeiro sonho, né? Queria ser campeão, mas colher 100 sacos era talvez a meta. E isso foi no ano de 22, né? 22, 24, isso em 22, que foi com a Raquel também, que também foi online também. Online, né? Ver como é que é a vida, né? Então os primeiros 100 sacos foi com a Raquel, e ela também tem uma particularidade, né? Que a Raquel é uma pequena agricultora, né, que não tem tem uns equipamentos bons, mas não são os melhores. E, poxa vida, como é que uma pequena agricultora de 50, 60 hectares hoje, né, na época era 33 hectares, mas tinha um solo bom, tinha dedicação, estudava, e foi o primeiro 100 sacos, foi em 2022. Então, ali também, então, peraí. Mas eu quis dizer, vem uma escadinha, né? Vem uma 100 escadinha. sacos, depois agora já tinha batido 110, 110, 115... Mas também no meio do caminho veio uns de 86, sim, veio uns de 88, de 95 de novo, mas eu sempre eu tentava muito, né? Sim. E eu falo assim, eu sou privilegiado, assim, que na verdade, além da Bahia aqui, a gente tinha outras fazendas que a gente atendia. Mas isso aí, não foi... Saímos dos 50 para os 130, né? É uma jornada, né? Uma jornada. Tem todo um caminho, tem o tempo, tem a maturação. Principalmente, Matheus, assim, um compartilhamento de conhecimentos, né? Uhum. Que lá em 2011 eu tinha um conhecimento. Sim. Depois, tinha outro decorrer, quando a gente conheceu ali você, o João, o Gauchinho, né? A gente foi com outros conhecimentos. Então foi indo, né? Foi melhorando. Aí depois entrou a Raiz, então mais conhecimento. E aí mais oportunidades. Então, com certeza, não foi do dia para a noite, não, né? Com certeza. E eu acredito que tem muita gente que escuta nós há muitos anos já, vamos falar assim, o podcast já passou de 2 anos, né? E tem muita gente que eu acho que tem esse sonho também, de ser um dia campeão do SESB, de algum campeonato de produtividade de soja. Quais são as principais dicas? O que você fala para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, tenha a coragem de participar, né, Matheus? Tem que se inscrever, né? A gente sabe que hoje tem outros campeonatos aí que são muito legais também, porque quando você se inscreve num campeonato, você vai pro jogo, você pode ganhar, pode perder. Então isso é uma questão de coragem na minha visão. Matheus, eu acho que ficou legal, até eu falei aquele dia lá, o que significa 100 para a Raiz da Solução. A palavra 100. A palavra 100. O C é de coragem, o E é de estratégia e o M de manejo. Eu acho que é mais uma bênção de Deus, né, que a gente fez isso. Então, coragem de participar. E então, estrategicamente, então tem que trazer a equipe, né? Porque não tem como, cara. É detalhezinho, tio. É detalhezinho que te dá um saco, te dá 2 sacos. E daí tudo nesse processo tem pessoas, né? Uhum. Então o clima também tem que ajudar? Claro que tem que ajudar, né? Tem que ser um clima muito bom. Mas provou também nessa teoria, né, Matheus, que dá para produzir sem saco mesmo com veraneio. Com certeza. Né? E não foi só o SESB, não. Foi o lote todo, né? Então, beleza. Então essa parte da estratégia é o quê? É trazer a equipe, é estudar, é compartilhar. Então, estrategicamente, assim, plantar na época certa, aplicar os produtos na época certa. Isso tudo, para mim, faz parte de estratégia. E daí já vem o manejo, né, que
vem a parte, então, toda de nutrição de plantas, a parte de controle de doenças, de praga, né? Mas eu acho que é assim, cara, Matheus, então é ter a palavra 100 na mente, com tudo que ela significa, e, cara, querer, né, Matheus? Não desistir, né? Não desistir, cara. É o que eu falo, eu fiquei 14 anos tentando, Matheus. Eu tive coisa que eu fiquei mais perto, teve coisa que eu fiquei longe. E, pô, 118 sacos, faltou pouquinho, né? Era mais 15, sabe que era tão difícil assim. Aí, de repente, no outro ano, retrocedeu, veio para 103, 104, mas vamos lá de novo, né? Eu acho que é não desistir nunca, né, nesse sentido. E, Matheus, tá do lado das pessoas certas, cara. Né? Não adianta você querer ser campeão do lado das pessoas erradas. O que é a pessoa certa, o que é errado? A pessoa certa, acabou, ela tá te entregando resultado, é a pessoa certa. Não tá te entregando resultado, é a pessoa errada, profissionalmente falando, né? Uhum. Mas tem que ter, é o conjunto, de novo, Matheus, é o equilíbrio. E eu vou, o pessoal entender, talvez em número, mas eu até não sei se você concorda, né? Mas eu sempre falo assim, química de solo, 25%. Física de solo, mais 25%. Biologia ali e tal, né? Uma boa semente, mais 25%. E eu falo assim que 20%, 25% são as pessoas, né? Que vamos resumir em capricho. Sim. Que é plantar direitinho, fazer na hora certa, né? Tem que ter a coeficiente de variação bom na plantabilidade. Eu acho que isso hoje, 20 sacos por hectare, o 20% vem do capricho das pessoas. Não tenho dúvida disso. Então, acho que chegar nesse ponto... Eu gosto muito de uma frase que você falou, acho que 2021, que foi, não existe herói, né? É o conjunto, não existe um nutriente, um manejo, uma pessoa. Então é o conjunto. Bom, depois de todo esse contexto, todas essas mensagens, todo esse conteúdo, dica, manejo, conhecimento, o que a gente tem que fazer, né? Escutar, aprender e executar. Então, como um bom raizeiro, bora pra lida.